Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui no Revelando Shakespeare para mais uma live, para mais uma conversa excelente sobre a obra de Shakespeare, deste que nós amamos, amamos e trazemos pessoas incríveis para falar sobre a sua obra. Hoje a gente vai ter dois convidados muito legais, vocês vão conhecer já já. Mas antes eu queria pedir a colaboração de vocês para fazer aquilo que a gente pede sempre. Já deixa o like nesse vídeo, já coloca lá o like para que a gente possa propagar para o maior número de pessoas. Compartilha esse vídeo para quem você achar que vai desfrutar do conhecimento que a gente vai falar aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito no Revelando Shakespeare, este canal que fala de Shakespeare em todas as vertentes possíveis, no teatro, no cinema, nos livros, nos quadrinhos, em todas as formas de expressão com a obra de Shakespeare. Então, sejam bem-vindos e a gente vai começar aqui a nossa conversa com esses dois convidados aqui muito especiais. A gente tem aqui a Mariela Mazagão e o José Francisco Botelho. Eles já colocaram aí o nome já informal. E Mariela e Chico, tudo bom com vocês aí? Tudo bem, tudo bem. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Valéria. Olha, Bem, boa noite. Boa noite, boa noite. É que as pessoas me chamam de Botelho em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul é Chico, então aí eu acabo me esquecendo. Maravilha, maravilha. Pois é, o Chico, que é o José Francisco Botelho, é um dos grandes tradutores de Shakespeare aqui, jornalista, tem um currículo gigantesco que eu não vou nem conseguir ler, está tão gigante, está aí na legenda do vídeo para todo mundo acompanhar, mas ele tem excelentes traduções da obra de Shakespeare, então vai ter muita coisa aqui para falar com a gente sobre o assunto. E a gente tem aqui a Mariela Mazagão, que está estreando nas lives mundialmente, estreia mundial de Mariela nas lives. A gente está brincando aqui, né, Mariela? Mas hoje, que também é pesquisadora da obra de Shakespeare, e a gente vai falar, o tema hoje é muito legal, é a presença do mal na obra de Shakespeare, e tem algumas obras aí elencadas para a gente falar, mas a conversa vai correr livre, vai correr solta, e a gente vai por caminhos aí, destrinchando os caminhos da obra. Então, quem está chegando aqui, se quiser mandar a sua pergunta, o seu comentário, o chat está aberto aqui, você pode participar e mandar suas questões, e a gente vai dialogando e trocando aqui com vocês, né? E eu achei o tema muito instigante, né? Porque, na verdade, permeia a obra inteira essa questão não só de elementos, vamos dizer assim, mais malignos em determinadas obras, mas também da própria condução humana, né? Da própria conduta humana, né? Que é permeada por muitas questões aí de éticas, né? Bem complicadas, né? Eu me lembro de uma frase, agora não me lembro se era da Odisseia, uma obra grega, mas era uma frase muito interessante. Ela falava: diversa é a natureza dos mortais, diversa é a sua conduta. Né? Eu acho que a obra de Shakespeare ela traz esses elementos assim de uma maneira muito potente. Né? Então, vamos começar a falar sobre isso? Vamos. Quem começa? Posso começar? Show! Ainda bem que ele é assim, né? Ele é sempre tão agradável, aí fica mais leve. Bom, eu pensei que o meu trabalho é esse, é justamente essa presença do mal no Shakespeare, como protagonismo, né?
mesmo nas comédias, né, é o mal que movimenta tudo, né? Então, mas o meu trabalho é sobre as tragédias. A gente pode achar qualquer coisa em Shakespeare, né? Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Toda vez que a gente revisita uma obra, lendo ou assistindo, a gente pode achar realmente qualquer tema. Mas o tema do mal parece que é a grande tônica, né? Depois você fala se vocês também acham. Me parece que é o que está presente em todas as obras. Eu trabalho as tragédias, mas, como eu disse, o mal movimenta tudo nas comédias também. Né? Agora, eu acredito que não seja só o mal ético, como você estava falando, né? Que é o mais recorrente, porque é tido como o teatro dos caracteres, né? Porque trata do ethos bastante, né? Trata muito essa natureza humana. Mas também outro tipo de mal, né? E que é o mal físico, que é a morte. A morte ela perpassa toda a obra do Shakespeare, é impossível você não sentir uma certa lamentação, e não é, veja, é curioso, de um modo estoico que ele encara a morte, né? Parece sempre muito deprimente, muito angustiante. Tem aquele monólogo lindo, eu não sei se monólogo, acho que o monólogo que ele está presente, outros presentes, do Ricardo II, né? Que dá o título daquela série The Hollow Crown, quando ele fala daquele vazio, né? Que a morte zomba do rei, naquele vazio da coroa, ela pode a qualquer momento fazer com que ele deixe de poder ser rei e mandar nos outros, né? E também o mal dos astros, que é no caso de Romeu e Julieta, eu acho. Né? Então, tem esse mal que é moral, tem esse mal que é físico, e o mal metafísico, porque, além de tudo, parece existir a presença do demônio, não do demônio como aparece no Fausto, né, do próprio, mas de agentes, né, do mal, né, como as bruxas, e por aí vai, né? Então eu queria colocar nesses termos, porque me parece que existe mesmo isso. E nisso também o Shakespeare é aquele melting pot dele, né? Ele mistura tudo, né? Ele não é um cara de um único pensamento, né? Ele é inapreensível. Meu doutorado é em Fernando Pessoa, e é outro cara que é inapreensível também. O Machado de Assis é o meu mestrado, é outro cara que é inapreensível. Né? Você não consegue dizer, essa é a cosmovisão do Fernando Pessoa, mesmo porque o Fernando Pessoa ele tem como modelo maior o Shakespeare por causa do poeta despersonalizado, né? Que é justamente esse cara que pode ter 1000 personalidades, só que ele faz isso na poesia lírica, o que faz do Fernando Pessoa o Fernando Pessoa, uma das coisas que faz dele. E o Machado de Assis, então, ele parece, então, beber de todas as fontes possíveis na época. Aí a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco. Agora... Maravilha. Deixa eu só dar aqui um oizinho para o querido Lúcio Massaferri Salles. Boa noite a todos, Mariela, Chico e querida Valéria. Lúcio Massaferri, do portal Fio do Tempo, está lançando um livro excelente, eu coloquei lá no meu Instagram. Quem não viu, acessa lá. Maravilha, a gente tem feito conversas lá na TV 247 com ele, e ele mandou um super sticker. Muito obrigada, Lúcio, obrigadão. Muito bom. E você, José Francisco Botelho? Chico. Chico. Eu já falei muito já, né, Chico, agora. Sabe que quando tu falaste aí, eu me lembrei aqui do Hamlet, né? Porque a questão da existência do mal metafísico às vezes a gente não nota, tem que prestar um pouco de atenção, mas é um dos temas centrais do Hamlet. Sabe por quê? Porque é o que está por trás da dúvida em relação àquilo que o fantasma revelou. Né? Porque mesmo depois que ele vê o fantasma do pai, né,
ele ainda tem uma dúvida que permanece, que é o que vai mover o resto do drama a partir daí, que é o seguinte: esse ser que falou comigo é o fantasma do meu pai e está falando a verdade? Ou é uma ilusão criada pelo demônio, ou uma ilusão demoníaca vinda do inferno, que está tentando me influenciar para que eu mate meu próprio tio? E é por isso que ele, então, elabora todo aquele plano de se fazer de palhaço, de se fazer de bobalhão, e para ninguém notar que ele desconfia do que aconteceu. É o que faz com que ele elabore a peça dentro da peça, para que o culpado se delate a si mesmo, vendo o retrato do que ele fez. Né? Então, essa dúvida... Só um comentário, Chico. Isso é muito interessante, né? Porque ele usa do teatro para o teatro mostrar se o Cláudio realmente é o assassino ou não. Né? Exato. Dizer, o quanto o teatro também afeta as pessoas, né? Porque o teatro afeta o Cláudio e ele se denuncia como um assassino. E tem uma questão aí na peça dentro da peça, que às vezes algumas pessoas já me perguntaram por que ele é envenenado pelo ouvido. Que jeito mais estranho de envenenar uma pessoa? Por que pelo ouvido? Né? E a explicação é exatamente essa, porque no momento em que ele encena o envenenamento do Hamlet pai, né, tinha que ser um envenenamento muito específico para que o Cláudio soubesse, não, alguém me viu fazendo isso, porque como é que iam ter adivinhado que eu envenenei? E foi justamente pelo ouvido. Né? Entendeu? Então vê como o Shakespeare era espertinho, né? Porque se não fosse pelo ouvido, aquela cena não teria o mesmo impacto. Né? Porque o Cláudio vê o veneno entrando pelo ouvido e pula, e aí se denuncia. Né? E mesmo assim, e aí entra a questão do mal de novo, porque vocês vão lembrar que o Hamlet segue o Cláudio, né? Já aí certo de que ele cometeu o assassinato e na intenção de vingar o pai. Sim. Mas aí quando ele chega perto do Cláudio, o que ele vê? O Cláudio está de joelhos pedindo perdão a Deus. Né? E o que o Hamlet pensa? Não, mas este desgraçado matou meu pai sem dar tempo para ele se confessar. Mandou meu pai para o purgatório ou para o inferno, não sabemos direito, né? Eu acho que é para o purgatório. Tá? Eu não vou matar esse cara agora que ele está pedindo perdão, porque ele vai ser mal de novo, porque ele é mal. Ele vai cometer um crime outra vez. Ele está pedindo perdão agora, mas logo ele vai recair de novo no velho costume. E dito e feito, né? Porque o próximo crime que o Cláudio planeja já, acho que na próxima cena, é o assassinato do próprio Hamlet. E aí vem o momento final da peça, que é quando o Hamlet é mandado para a Inglaterra, volta de repente, e aí se dá o desfecho. Então, vê como a questão do mal, ela entra duas vezes em momentos cruciais, assim, se não fosse, no primeiro caso, a questão do mal metafísico, né? Esse fantasma, ele é o fantasma do meu pai, ou ele é uma manifestação do mal metafísico, vindo aqui querendo me fazer matar meu próprio tio. E a outra entrada do tema, né, que aí é o mal individual. Não, ele vai recair de novo, eu vou esperar. Eu vou esperar porque, né... porque eu vou esperar, porque é o Hamlet. Alto nasce torto, nunca se endireita. Aí, se não fosse essa questão do mal, nessas duas vezes, a peça acabava ali. Porque na primeira vez ele saberia não, então tá, então o meu tio é o culpado, acabou a peça. Né? Na segunda, não, eu vou matar agora, porque eu sei que ele é o culpado, acabou a peça, entendeu? Então, nas duas vezes, é a questão do mal que leva a peça ao desfecho trágico, né? E a consecução de um novo mal, que é o extermínio de duas famílias, né? Que é a família do próprio Hamlet e a família da Ofélia com a coitada da Ofélia junto. Né? Sim. E, nesse sentido, queria fazer uma pergunta para vocês, né? Porque, na verdade, assim,
dentro do Hamlet, a gente tem também essa questão de como as duas personagens femininas são maltratadas especificamente pelo Hamlet, entendeu? O Hamlet é bastante agressivo com ambas, né? A gente tem cenas bastante contundentes com ambas. Então, esse aspecto de que o Shakespeare traria, pincelando aí o Hamlet, mas falando de maneira geral, que o Shakespeare colocaria em cena essas contradições que nós temos internas, né? E que até Shakespeare você não tinha esse tipo de colocação no palco. Não sei se isso procede ou se isso é uma simplificação de um período que tem um monte de autores diferentes, mas assim, que até então, principalmente vindo da Idade Média, a gente teria os personagens muito mais na dualidade bem e mal, certo e errado, né? E que o Shakespeare ele vai trazer as contradições intrínsecas do ser humano, que pode fazer coisas muito boas e, ao mesmo tempo, ser absolutamente cruel com alguém, com duas pessoas que o amam, no caso especificamente do Hamlet, né? Isso procede na obra do Shakespeare? Isso é uma visão correta? Ele faz isso muito mais do que qualquer outro da sua época? Não sei se... O que vocês acham? Eu acho que sim, mas eu não acho o Hamlet tão bonzinho assim. Não, eu acho que ele faz parte de um outro tipo de mal metafísico, no sentido ontológico, porque ele não está ali cumprindo o papel que ele deveria cumprir, né? Eu penso que, assim como o rei Lear, para algumas pessoas, passa a ser um mau rei, no caso de ele não estar louco, o Hamlet também não é um bom príncipe. Não. Porque no meu trabalho eu comparo muito com o que o Maquiavel queria que fosse o bom príncipe, né? Que é uma dos manuais dos espelhos dos príncipes, que é um diálogo constante da obra do Shakespeare. Parece que ele está sempre ensinando para os príncipes como se comportar, né? O que é o certo, o que é o bom rei, o que é o bom governo, o que é o bom príncipe, o que é um bom herdeiro ao trono, e como se comporta. O Hamlet, ele é um grande cortesão, que também é um outro livro, né? Com quem que o Shakespeare está dialogando sempre, o Cortegiano, lá do Castiglione, né? Então, ele é um cortesão, né? A todo momento, os elogios para o Hamlet são esses, né? O Laertes fala assim, você tem que entender, Ofélia, que ele é nobre, que não pega bem. O pai dela também fala, o Polônio, né? Ele é um cavalheiro, ele tem bons modos, ele é um príncipe. Então, nessa aí ele vai bem como cortesão, mas como príncipe, né? Ele fica muito distante do Fortinbras, por exemplo, né? Do próprio pai, do próprio Cláudio, né? Então, eu não acho ele tão... Eu acho que esse chiaro escuro que você está falando, né, Valéria? Dessas personagens, dos caracteres shakespearianos, está sempre presente. No Hamlet, muito, né? O Hamlet, tudo bem que a vida dele não é fácil. O que o Chico estava falando, né? Ele vai matar o cara está rezando. Realmente não é o melhor momento, né? Que o pai ainda reclama de ter sido morto sem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de se confessar, né? Ter a vida interrompida daquela maneira, né? Então, acho que sim. O que você acha, Chico? Que tem esse claro escuro mesmo, né? Sim, eu acho que isso aí vem de Chaucer, né? Se a gente fosse pegar na literatura inglesa, né, o primeiro a representar assim, um personagem que o que tem esse chiaro escuro é o Chaucer, né? E o Shakespeare leva isso às últimas consequências, né? Se a gente pegar ali a Mulher de Bath, por exemplo, e outros personagens do Chaucer, a gente vê ali uma semente do que germinaria em Shakespeare. Então, eu vejo uma ligação muito forte assim, entre o Chaucer e Shakespeare, né, na questão dos personagens. Tá? E em relação ao Hamlet, eu concordo totalmente contigo. Inclusive, eu lembro que nós falávamos há pouco agora sobre adaptações cinematográficas, né?
A primeira vez que eu assisti o Hamlet, porque Hamlet foi uma peça que eu vi primeiro no cinema, antes de ler, ao contrário do Rei Lear, que o Rei Lear eu li primeiro, né? A primeira vez que eu vi foi aquela do Zeffirelli, com o Mel Gibson. E eu lembro quando chegou no final e eu não lembro o que é que diz agora. Quem é que diz Good Night, Sweet Prince? É o Horácio. Horácio. Eu lembro que quando ele diz Good Night, Sweet Prince, eu na época eu era um guri, mas eu lembro que na época eu pensei, mas espera um pouquinho. Esse príncipe pode ter sido qualquer coisa menos Sweet Prince. Eu lembro que eu tive uma estranheza com aquele elogio no final, porque o cara matou todo mundo na volta dele, matou a Ofélia, matou, né? E aí depois, anos depois, eu me dei conta de uma coisa que acontece nessa peça, que é o seguinte: se tu vais ler a fonte do Shakespeare, né? Que é a lenda medieval do príncipe Hamlet, ela não tem dúvida, não tem nada de oblíquo ali, nada de enviesado. É a história do pai que vai vingar do filho que vai vingar o pai, e é isso, e o filho tem razão em vingar o pai, não tem nada de sombrio ou de cinzento, né? E ele consegue, não é? Ele consegue, e na versão original, que é dos saxos gramáticos. Saxos gramáticos, não tem essa questão da dúvida. Ele sabe desde o início, que o pai foi morto pelo tio, e aí ele leva anos, mas é porque ele é criança, né? Então tem que esperar, ele tem que crescer até ele poder. Então o drama da história original é essa, né? Mas não tem nenhuma dúvida, nada de enviesado ali, né? Então o Shakespeare pega e faz com que, no fim das contas, a gente chegue a antipatizar com o Vingador, que deveria ser o herói. Enquanto que no Macbeth ele faz o contrário, né? Ele pega um cara que é um assassino, que matou, trouxe a desgraça completa para um reino inteiro, né? Matou o hóspede, que era o seu sucerano, mandou matar crianças, né? Os filhos do Macbeth, mandou matar o melhor amigo e o filho do melhor amigo, né? E ele faz com que a gente se simpatize com ele, né? Ou fique pelo menos nervoso, assim, o que vai acontecer com o Macbeth. Então, ele inverte nos dois, né? O contrário de um na outra, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque é o que faz com que as peças sejam o que são, tá? Porque essa distorção que o Shakespeare faz quando ele adapta uma história é o que faz com que se torne a peça que nós comentamos até hoje, né? Em todos os casos, nessa relação que tem entre a peça e a fonte, né? E então concordo totalmente contigo. Mas a pergunta original era sobre as mulheres, né? Que ele então não é. Era nesse sentido dele ser o grande representante que mudou essa dinâmica de ver os personagens, né? Porque é isso que a gente vai aprendendo. Eu não sei se isso é de que você disse que vai para o Chaucer, né? Ele respondeu, né? Que ele acha que no Chaucer já tem. A pergunta era essa. Eu acho que isso vem do Chaucer, né? Mas em Shakespeare vai para outro patamar. Tem no Marlowe também, de certa forma, né? No Marlowe. A gente chega a simpatizar com, né? O Marlowe e o Shakespeare, né? Então, né? O Marlowe era para ter sido Shakespeare, né? Se não tivesse sido o Francisco. O Chico tem um poema maravilhoso sobre isso. Exatamente. Quer dizer, eu tenho um poema sobre isso. Ele podia ler, se ele estiver por aí, porque é curto e é muito bonito. A gente fez até uma entrevista recente, uma tradução do Leandro Tibiriçá para a peça Dido, a Rainha de Cartago, e aí ele faz todo um panorama do Marlowe, conta um pouco da vida dele. O cara foi espião, o cara teve
Cara, foi quase Shakespeare. Foi quase Shakespeare. Foi quase Shakespeare, né? Mas eu queria falar uma coisa sobre isso do Hamlet antes da gente partir para outro, mas não vamos esquecer do poema do Chico, que realmente é muito bonito. Sim. No Belleforêt, no François Belleforêt, que faz o Histoire Tragique, que também fala do Hamlet, além do Saxo Gramático, ele, quando mata o Claudius, que não chama Claudius, ele, esqueci, Roderick, talvez, eu não me lembro mesmo. Ele fala, vai para o inferno e fala que fui eu que mandei você para o inferno. Então é um Hamlet muito mais resolvido. Ele é completamente, não tem nada a ver com o que ele cria. O que faz a gente imaginar que o Shakespeare realmente queria criar uma personagem confusa e hesitante ou fora do lugar, né? Ele lamenta, né? Claro, vocês vão lembrar, tudo está fora do lugar, que se na minha ter que colocar tudo no lugar de novo, justo eu que queria ficar aqui numa boa. E quanto às mulheres, não existe uma Ofélia, nem no Saxo, nem no Belleforêt. O que acontece é que eles o rei coloca uma mulher mesmo para descobrir se ele está louco, mas é uma mulher como que contratada para aquela... Para ter essa função, né? E com a mãe, ele é bastante hostil sempre. A mãe é um problema, né? Porque eu não lembro, acho que é no Belleforêt também, ele se sente muito abandonado pela mãe. Porque ele está numa situação realmente... Porque a gente está falando mal do Hamlet, mas a vida dele não é fácil. Tem isso aí. Nós não tivemos que matar nosso tio. Não tivemos. Nem ele era o rei, né? Nem a mãe casou com o tio 2 meses depois que o pai morreu. O pai assassinado. O pai envenenado pelo ouvido não veio falar com a gente no meio do cemitério. Então é todo um mal que cerca ele, inclusive o luto, né? Porque é uma peça muito importante sobre o luto. Sim. Todos nós temos coisas do Hamlet, né? O Shakespeare tem isso de um modo geral, né? A gente sempre se encontra no Shakespeare, né? Nas nossas covadias, né? Esse é o grande ponto, né, Mariela? A gente sempre se encontra em Shakespeare em todos os tempos, nos últimos 500 anos. Só isso. Mas isso é uma característica do gênio mesmo, né? Dos maiores nomes, assim, né? Porque a gente se encontra... Mas é que o Shakespeare, ele é como se fosse a vida mesmo, né? Aquela coisa do inventar o humano, né? Do Harold Bloom. Eu acho que... Eu não sei se ele inventou o humano, mas ele fez uma anatomia precisa ali, né? Do que é o ser humano, né? Explicitou, né? Acho que até pela própria característica do teatro. O teatro, ele aumenta, ele é uma lente que ele pega um pedaço e aumenta. Acho que sim. O Shakespeare faz... Porque eu sempre enfatizo isso, o Shakespeare era um homem de teatro. Isso faz uma diferença, porque as traduções elas foram também levando para um campo de literatura. Então, ele escrevia para palco, para cena. Isso é outra coisa. Isso é tudo. Isso muda tudo. Coisa. Eu realmente prefiro assistir do que ler Shakespeare. Eu prefiro. Mas uma das razões que fazem com que a gente fale dele até hoje também é a beleza literária. Sim. Eu acho que a grande coisa que o Shakespeare tem é tanto esse poder estilístico que isso vai para sempre. Todo mundo é tributário do Shakespeare. Para sempre. Né? Aquelas imagens, né? O estilo, né? A beleza e o conteúdo, né? Muito denso mesmo. As coisas ali estão no paroxismo, estão no auge, né? Tanto o estilo quanto o conteúdo. Eu acho. Que isso é que faz dele tão explosivo, tão perfeito, né? Perfeito, a palavra é perfeito. É perfeito, mas antes da gente mudar, cadê o poema do Marlowe? Poema para o Marlowe que morreu, que teve uma vida que é o que poderia ter sido um Shakespeare, teve uma vida de aventuras, né? Foi espião e morreu
a princípio por causa de uma conta numa taberna. Levou uma facada perto dos olhos aqui. Sobrolho, eu digo aqui, mas eu me esqueci, na verdade. Aqui. Vocês querem que eu leia? Pode ler. Claro. Tá, então tá aqui, já começa pela facada aqui, ó. Uma facada no sobrolho o derrubou em 1593 em Londres. Aos 29 anos era estranho e esguio, como um dissimulado fauno. Seu emblema dizia: Quod me nutrit, me destruit. Tinha a mesma idade que o rival e companheiro, William Shakespeare. E Will, que jamais foi bobo, sabia que esse amigo lúgubre e lascivo era seu mestre e seu espelho. Nessa idade em que o talento lambe as garras para o bote, Marlowe era o leão, a águia e o basilisco. Já escrevera Tamerlão, o Doutor Fausto, o Massacre, Eduardo e o Judeu. E William ainda estava afiando a pena. Andavam juntos, disso eu estou certo. Mas a história não guardou suas inconcebíveis discussões tiradas nas noites da taverna, na viela escura, nos lodaçais da grande arte, nas barrancas do Tâmisa, onde o celerado e seu garrote deslizam pela sombra, e a prostituta triste recorda o marinheiro mouro que se foi. Antes que o sol se erga, um deus estranho no céu abate a estrela da manhã. Separaram-se os dois na madrugada, e o anjo inexplicável levou Marlowe para que em seu lugar houvesse um outro. E o sol nasceu vermelho nas ruelas, oblíqua luz na sanguinária sombra. Não fosse por aquela briga na bodega, o que teria feito Marlowe? Quantos versos teria semeado? Quais vilões tremendos, em uma procissão fantástica e ruinosa, terias libertado no estupor do mundo? Em tua mente, quais segredos espreitavam, quando, no golpe de um momento, te arrojaste pela imprecisa e obscura margem desta vida? E para onde foram teus espectros, Marlowe? Teus barcos, faces, deuses, monstros, onde estão? Um dia, noutra margem, me dirás, irmão. É muito bonito. Que lindo! Muito bom! Obrigado. Eu gosto do Marlowe. Mas é verdade, esses talentos que morrem cedo, eles realmente... O Machado lamenta muito a morte do Álvaro de Azevedo. O Marlowe, ele representa um lado de Shakespeare para mim. Ele é todo um lado de Shakespeare que eu não sei se existiria se não tivesse o Marlowe, porque ele, de fato, pelo que ultimamente se pesquisou, se descobriu, eles trabalharam juntos, né? Tem aquelas primeiras peças ali, os Henriques Sextos. Os Henriques Sextos, né, teriam sido escritos pelos dois. E é bem violento, né? Nossa, violentíssima. É bem marloviano. A Margaret fica com a cabeça do amante, né? Olha, deixa eu só ler alguns comentários aqui. Minha aluna Janaína Ferreira, eu tenho a versão dos saxogramáticos, ela ama Shakespeare, e falou que vai trabalhar com os alunos que ela dá aula na escola, vai trabalhar o Hamlet e o Macbeth. Crianças amam Macbeth. Eu já fiz Macbeth não assim a montagem, mas assim, trabalhar... Essa criança ama. Então. Não, mas assim, de 8, 9, 10 anos, amam, porque a peça bruxas, né? Tem tudo. Tem todos os elementos que você consegue trabalhar. A Rosângela também está aqui falando, muito boas colocações, obrigado por partilharem. A Janaína falou, Marlowe foi tipo Live Fast da Young. Exatamente. Ele morreu o quê? Com 27 anos, né? Uma coisa assim? Começou essa tradição. Aquela que chega até, né? Sei lá. O rock and roll. Exatamente. Wine, como é que chama aquela cantora que morreu recentemente? Janis Joplin também. Amy Winehouse, exatamente. Jim Morrison, né? E
podemos achar esse seu poema lindo? Mostra pra gente. Não, um pouquinho mais para cá. E tu serás um ermo novamente. É um livro de poemas, é isso, José Francisco Botelho? Isso. Dele mesmo, maravilhoso. Depois você me manda aí que eu deixo o link na descrição, tá bom? E ela falou que ficou apaixonada. Muito bom, muito bom. Olha, muito bem. Então, estamos falando desses aspectos aí. Aí vamos falar de quais outros aspectos vocês querem trazer? Porque a gente elencou algumas peças, né? Por exemplo, vocês elencaram Otelo, Ricardo III, né? Que tem... E o Macbeth, né? E o Macbeth. Esses dois, especificamente, a gente tem dois personagens, que é o Iago, de Otelo, e o próprio Ricardo III, de Ricardo III, a peça, que são personagens assumidamente maus, cruéis, entende? Que sabem que estão sendo cruéis e que se deliciam em serem cruéis. Como é que entra isso daí nesse mal aí que vocês... Se quiserem incluir o Macbeth também, mas eu, particularmente, eu vejo diferenças, porque eu entendo que o Macbeth ele vai entendendo o lodaçal no qual ele se meteu, sim, e a culpa vai fazendo com que ele, lógico, ele vai... Aí tem a maturidade emocional do que ele não tem, ele vai, em vez de lidar com as questões, ele vai matando cada vez mais, entendeu? Ele entra, mas ele sofre, né? Esses outros. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse componente da maldade nesses... Ou no que vocês quiserem desenvolver mais, tá, gente? Eu estou só conduzindo, mas se vocês quiserem mudar e responder diferente, fiquem à vontade, tá? Começa tu, Mariela. Pode ser. Bom, eu vou começar, então. Primeiro, as damas. É a primeira live mundial de Mariela Massagão, gente. Vamos dar esse... Premiere. Ela não morrer antes. Premiere. Olha, veja. Primeiro, é completamente diferente, sem dúvida, o mal no Macbeth e o mal nos outros dois. Eles são muito mais... Eles são, como tudo, aquela coisa do cara ainda ter uma virtude. Os dois são muito inteligentes, né? Tanto o Iago quanto o Ricardo III, né? São criaturas muito inteligentes. Né? E o Iago... Vou começar pelo Iago, mas depois a gente tem que falar do Macbeth, porque eu acho que é um mal ali muito, muito, muito diferente, né? O Macbeth... Toda a peça do Shakespeare, eu penso que é a que eu mais gosto, quando eu vejo, quando eu leio, eu falo, eu gosto mais dessa, aí eu vou trocando. Mas o Macbeth, ele está sempre por ali, porque realmente é incrível, né? Mas vamos lá, o Iago, o Otelo é uma das que eu mais amo muito, assim, porque o Iago é uma personagem muito fascinante, né? Primeiro, que a gente não tem certeza se ele realmente está magoado com razão. É claro que nada do que ele faz de maldade se justifica. Ele é claramente uma criatura viciosa, ele é um mal moral, sem dúvida, porque o Shakespeare tem essa coisa também de apresentar situações onde as pessoas poderiam mostrar virtude, mas elas acabam mostrando o vício, o pior que elas têm, né? Então, se eu sou preterida, por exemplo, né? Como é o caso do Iago pelo Miguel Cássio, eu posso ficar tranquila? Ele não, ele quer matar o Miguel Cássio, né? Ele não aguenta ser preterido, porque ele acha que ele merece. E o Miguel Cássio não. Ele acha que o Miguel Cássio não tem as condições necessárias para ser o tenente do Otelo, né? Então, essa é uma questão possível. A outra é a possível traição da Emília. Por que eu digo a possível? Porque a Emília tem uma conversa com a Desdémona, vocês se lembram? Ela, né, quando ela está um pouquinho antes da morte, elas conversam, eu nunca trairia meu marido. Vocês lembram disso? E a Emília, em dado momento, diz assim, bom, desde que fosse para beneficiar o meu marido. Vocês se lembram disso? Uhum. Então, veja,
Pode ser que ele tenha realmente sido traído, né? Não é não é fechadinho isso, mas de qualquer maneira ele é o mal. Alguma coisa, o que desperta esse mal? O ódio, né? Ele tem um ódio, ele fala, eu odeio o Moro, né? Odeio o Moro. E ele pode odiar realmente por essas duas razões, mas pode ser só um pretexto, né? Para que ele destile todo o mal que ele tem dentro dele. O Ricardo III, por sua vez, ele parece que ele quer se vingar do mundo, né? É o mundo inteiro. Ele não tem um inimigo pontual, assim, né? Ele quer se livrar do mundo inteiro. O Iago tem lá aquelas 3 vítimas que atravessaram os propósitos, mas o Ricardo III não. Ele é mau o tempo inteiro. A personagem dele começa a ser construída nessas peças que o Chico estava falando que o Shakespeare teria escrito com Marlon, né? Que é o Ricardo VI, não, o Henrique VI. E ele já vai mostrando ali no final da peça, quando ele vai matar o rei, que ele é muito mau. Inclusive, tem assim uma atmosfera um pouco metafísica também, porque parece que acontecimentos estranhos envolveram o nascimento dele, né? O rei chega a dizer assim, ele nasceu com dentes, diz que ele nasceu com dentes pronto para morder. A mãe dele o odeia, né? A mãe dele o odeia. Porque ele foi uma criança difícil, quando ela descreve, né? Mas ele tem os problemas físicos que o tornam, como ele mesmo diz, inapto para os tempos de paz, né? Ele está fora do lugar, né? Ele não tem lugar porque ele só sabe fazer a guerra, né? Ele não tem tempo para o amor, ele não tem nem condições para o amor, ele reclama, né? Ele fala, tá lá o meu irmão, o Eduardo, com os alaúdes e as mulheres, e eu não. Então parece uma vingança contra todo o mundo. Mas também parece um pacto com o mal, né? Acho que os dois chegam a evocar os infernos, né? Tanto o Iago, um pouquinho antes, quando ele fala assim, então o inferno vai fazer isso aqui que eu tô chama, quanto o Ricardo III. Inclusive, no fim, a diferença do Richmond, né, do que vai ser o Henrique VII, para ele, né, como eles se preparam para a guerra, né? Um tá todo pio lá, pedindo a Deus para ajudar, né? E ele não, ele tá mais sangue no olho do que nunca, porque ele teve aquele sonho ainda que deixou ele muito revoltado. Então, eu acho que é um mal que é tanto moral, quanto também tem a presença do maligno, assim, como uma entidade separada também, invocada por eles, né? Eu acho isso. O que vocês acham? Eu ia dizer antes, vou aproveitar agora para explicar a minha teoria. Eu acho que existe no Shakespeare, existem vários tipos de mal, dependendo do eixo que a gente examina. Pode ser do eixo do metafísico e do moral, do pessoal, do universal, enfim. Tem um eixo que eu ultimamente comecei a prestar atenção, que é o seguinte: tem a representação do mal como uma parte integrante da condição humana, né? Como uma parte de nós, né? E nesse caso o mal ele está sempre misturado com os outros elementos humanos. E ele pode não ser totalmente explicável, mas é um mal a respeito do qual tu consegues pensar um pouco, tá? No caso do Macbeth, como a gente falava, né? Ele próprio tem consciência do que ele está fazendo. Eu acho que o Iago e o Ricardo III estão no limite disso aí, mas ainda estão aí dentro. Porque, como tu disseste, a questão da vingança contra o mundo. Qual é a primeira coisa, uma das primeiras coisas, tá? Que o Ricardo III diz quando ele fica só, no seu monólogo? Que até os cachorros latem para minha sombra, né? Até os cachorros latem. Não é à toa que ele coloca logo no início, né, o fato dele ter nascido deformado. E, de certa forma, a gente percebe que na cabeça do personagem, isso justifica ele ser deformado por dentro também. Já que eu sou deformado por fora e até os cachorros latem quando eu passo, por que eu não vou ser também deformado por dentro, né? Então, não existe uma justificativa, mas existe uma possibilidade da gente refletir sobre como aquele mal se encaixa na condição humana geral.
Tá? No caso do Iago também, a gente fica pensando, tá, mas no final, será que ele não se arrependeu quando ele disse que não vai falar mais nada? Né? Ele tinha um motivo para. Será que ele não tinha um motivo para não gostar do outro? A gente fica com essa. Rodeando o mal desses personagens, tá? Do Macbeth e da Lady Macbeth nem se fala, então, né? É um mal todo irregular, multidimensional. A gente olha, tem o arrependimento leva ao mal também, enfim. Mas tem também, e estou falando tudo isso dentro do mal humano, aquele mal que eu acho que é o mal destilado, que o mal já se destilou totalmente do humano, e aí a gente contempla o monstro, os monstros, assim, o ser humano transformado num monstro. Isso é uma coisa muito difícil de fazer. Mesmo Shakespeare fez pouco isso, né? Mas ele fez, para mim, em Rei Lear, e é na figura da trindade maligna ali, que é as duas irmãs, a Goneril, a Regana e o Duque de Cornualles. Eu tenho hoje, eu ainda digo assim, eu lembro do dia em que eu conheci o mal. Eu vi o mal na minha frente. Foi quando eu li o Rei Lear, era na tradução do Milor, na cena do ato 3, a cena 7 do ato 3, quando eles levam o pobre do Gloucester, amarram na cadeira, né? E é uma coisa que os três participam, porque primeiro a Goneril diz: arranquem o olho dele, depois ela vai embora, mas a ideia é dela, né? Depois o Cornualles diz: eu vou pisar nos teus olhos. E a Regana depois diz: não, tu já arrancaste um, agora arranca o outro, porque senão o que sobrou vai zombar do que se foi, né? Aquela cena ela vai num crescendo de barbárie e de selvageria, e é uma coisa totalmente desnecessária, arbitrária, entendeu? Eles fazem aquilo com o personagem porque ele teria uma carta da invasão da França, mas é um troço que eles estavam esperando tudo aquilo acontecer, esperando o Lear entregar o reino para eles poderem fazer o que eles queriam, que era ser maus. Não? Era isso que eles queriam. Eles estavam esperando aquilo ali poder acontecer. Eles queriam a oportunidade de serem maus, né? E não tem explicação. Não tem justificativa. Eles não tinham nada contra aquele pobre homem velho ali. Nada. Não é nada, né? É um mal que nos faz pensar no nada, na aniquilação do humano, né? É verdade. Tanto que essa cena tem, para mim, uma das reações emocionais dentro da cena que mais me tocaram, que é quando os servos, que eram os servos do próprio Cornualles e da Regana, se revoltam com o que está acontecendo, né? E tentam defender o Gloucester. E aí o Cornualles mata um deles e a Regana mata o outro, né? Pelas costas. E no fim tem aquelas... bom, e ele arranca os olhos do Gloucester, ele pisa, ele, sabe? Ele pisa no olho depois de ter arrancado, né? Então é uma sobreposição, né? Essa cena ela vai chegando, ela vai nos levando para um extremo em que eu, pelo menos naquele momento, no final, eu me senti totalmente incorporado naqueles servos, os dois que sobram no final, né? E quando aquela cena horrível acaba, né? Os dois, eles falam, e sabe que esses são as duas linhas de Shakespeare que mais me impactaram em toda a minha vida de leitor de Shakespeare, e até hoje são as que mais me deixam, mais me estremecem, assim, mais me dão calafrios, né? Um dos servos diz, como é que é? Eu jamais me importarei com qualquer maldade que eu fizer se este homem morrer em paz, o Cornualles, né? E o outro servo diz, se essa mulher tiver uma vida longa e no final chegar ao curso natural, chegar a uma morte natural, né, todas as mulheres se transformarão em monstros. Essas duas exclamações dos servos no final, depois daquela cena horrível, e esses servos eles não aparecem mais, eles só aparecem nessa cena, né? Foram para mim assim, foi o momento que eu descobri que eu amava Shakespeare, porque ele conseguia dizer coisas de um jeito que ninguém mais me diria. Então eu era um guri e eu vi o mal na minha frente nessa cena aí, né? E realmente é um tipo de mal totalmente distinto dos outros, né? Ele não tá, assim, é outro patamar. E tem um crítico muito famoso, é A.C. Bradley, um ensaísta do Shakespeare famoso. Ele no ensaio que ele dedica ao Macbeth, ele analisa a personagem da Lady Macbeth
e diz que ela tem toda uma dimensão humana por trás daquele ato que ela cometeu, né, que foi um ato mau, né, mas aquele ato mau serve para revelar toda uma profundidade, uma dimensionalidade humana, e aí ele arremata que Regana e Goneril nunca terão, porque são monstros, né? Então, isso é uma coisa difícil de fazer, é difícil de fazer isso. Tanto é que, e aí a gente estava falando sobre adaptações antes, né? Tem trechos do Shakespeare que eu gosto muito e que eu nunca vi adaptados da maneira como eu senti quando eu li. Um deles é essa cena. No filme do Kurosawa, os personagens são diferentes e tudo mais, né? Mas tem uma personagem que representa o mal ali, que é o personagem aquela é uma mulher também, que maquina tudo, né? É uma nora, uma das noras dele. Isso, é uma das noras. Mas ela, na verdade, ela tá ali representando outro personagem, o Edmund, mas ela tá representando o mal, né? Só que ela tem um motivo ali, porque o Lear da história matou toda a família dela, né? A mãe dela se suicidou na sala onde ela recebe ele e tal. Exatamente. Tem tese justificativa, né? Ele dá uma amenizada, assim, né? Bom. E tem uma outra adaptação que é aquela com Anthony Hopkins. Não sei se vocês conhecem. Então, eu ia até comentar dela. Eu não fiz comentário dessa adaptação no Cine Shakespeare, mas eu quero fazer, que é uma versão com a Emma Thompson, né? Isso. Excelente. Eu achei excelente essa adaptação. É uma das melhores adaptações, eu acho. Mas essa cena aí, eles dão uma amenizada na maldade, porque é difícil representar isso. É uma coisa tão extrema que é difícil de fazer, né? É difícil. Então a Regana ali meio que quase se assusta com o que está fazendo, que é uma coisa que, na verdade, a Regana da peça que eu li lá aos 19 anos, ela não ficaria assustada. Então vê como é uma cena difícil de representar. Por quê? Porque é o mal, é a monstruosidade do mal ali, né? E é muito difícil de fazer, né? A Janaína está falando aqui, Regana e Goneril são as personagens femininas mais atrozes. Atrozes, claro. Sabe que eu fiquei tão impactado por essa leitura, né? E repito, era na tradução do Milor, né? Que até hoje os dois nomes, Regana e Goneril, me dão calafrios. Agora, mas aí você, por exemplo, uma peça como Tito Andrônicos, onde você tem também cenas terríveis, como o estupro da Lavínia, com o corte das mãos, o corte da língua, quer dizer, aí você tem ali, além isso, dentre outras coisas, né? Pessoas mortas sendo comidas, enfim, a coisa é bastante complexa. Ali você vê de uma outra maneira esse mal? Você vê mais como uma... É que a questão é assim, no caso do Tito, claro, a questão vai direto para o Tito Andrônicos. No Tito Andrônico está acontecendo barbaridades desde o início, né? Desde o início ele é uma peça excessiva. Pô, o Tito Andrônico mata o próprio filho, acho que na primeira cena, né? Então, desde o início, a gente já está meio... isso aqui é uma coisa meio... filme que hoje em dia poderia ser assemelhado, sei lá, jogos tem filme com Anthony Hopkins, Então, quando chega já no estupro da Lavínia, a gente já está meio preparado para aquilo, eu acho, para mim, pelo menos, né? Porque aquela peça ela foi desde o início exacerbada, desde a primeira cena. No Rei Lear, não. No Rei Lear, quando a gente chega naquela cena, eu, pelo menos, eu não esperava que ela fosse tão má assim. Eu não tinha ideia que aquela gente ia tomar. Claro, eu sabia, tudo bem. Essa gente não presta, sabe? Essa gente não presta. Eu já não convidaria para entrar na minha casa, não convidaria para jantar na minha casa. Mas agora, isso que eu estou vendo aqui, eu não esperava que essa gente fosse tão ruim. Sim. Né? Então, é o grotesco, né?
É o grotesco. A Valéria lembrou do Tito Andrônicos porque é o grotesco mesmo, né? E é curioso como essa cena do Rei Lear, ela me deixou mais chocado do que todo o Tito Andrônico, porque eu não esperava, né? E é de propósito isso. É para causar esse impacto. Eu acho que no Tito Andrônico é uma sucessão de tá sempre reagindo à atrocidade que o outro fez anteriormente. Então, você, de certa maneira, teria... Bom, não tem justificativa para matar ninguém, mas você, em tese, teria o personagem estaria imbuído de vingança pelo mal que sofreu, então mataria o outro de forma mais cruel. Então, é uma sucessão de crueldades. E temos o filme... também com Anthony Hopkins no mesmo fazendo Andrônicos, né? Que aliás é a direção da Julie Taymor, que é muito interessante também. Muito bom. Muito bom. E bom, aí para completar, né? Eu dizia que tem esse extremo que é o mal destilado, aí tem o mal misturado na condição humana, e aí regredindo vai até chegar naqueles personagens que, na verdade, eles não são maus, mas por algum motivo eles cometeram atos malignos, né? E aí vem o exemplo da outra peça que a gente citou, que é o Conto do Inverno, que é o personagem do Leontes. E sabem que os que mais me assustam são os extremos. O que mais me assustam é a Regana Goneril e o Leontes. Por quê? Porque o Leontes não era mau. Ele não era mau. Ele foi tomado pela maldade como uma espécie de loucura, como aquela cegueira dos gregos, né? E foi por uma bobagem qualquer, porque a mulher dele levou pouco tempo. Ciúmes. Não é uma bobagem qualquer, é uma das maiores paixões humanas. Mas o fato que despertou... Não existe fato. Né? Foi porque a mulher convenceu o Polixenes rápido demais. Tá? Não, ele pediu para a mulher convencer o amigo Polixenes, que estava visitando o reino dele, para ficar mais tempo. Aí a mulher foi lá e atendeu ao pedido. O Polixenes falou: tá bom, fico mais um pouco de tempo. Estou falando mas veja como é realista essa peça, porque o ciúme pode começar exatamente assim. Né? E aí ele chega uma coisa totalmente colateral. Assim. Ele chega a um ponto de quase mandar queimar um nenezinho vivo, né? E aí ele acorda quando o filho morre, né? Aí ele se dá conta do que ele fez, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito aí, peraí que eu anotei aqui. Tendo sido arrebatado por meus ciúmes a pensamentos cruentos e a vingança. Tendo sido arrebatado. Acho que em inglês é transported, né? Vê que é uma coisa que veio de fora, né? Claro. Veio de fora, ele foi arrebatado. É uma paixão, no sentido etimológico mesmo, de passio, né? É uma coisa que acontece contigo, né? A sua revelia, né? E aí eu discordo de ser a revelia da pessoa, porque a pessoa tem terreno fértil para que aquilo tome conta dela. Porque se ela não tivesse esse terreno fértil, isso. Sim, isso é o que ele está dizendo. Não sou eu que estou falando, é ele que está dizendo. Ele disse que foi transportado, né? Ele disse que foi arrebatado, né? Mas ele acordou. Em algum momento ele acordou, né? E essa situação eu acho assustadora também, como é assustadora da Regana, né? Como é possível que o ser humano fique cego, né? E a mulher dele fica 15 anos, é 15 anos que ela fica? 15 anos? Por aí. Como se ela estivesse morta, 12 anos, assim, como se ela estivesse morta e ele só vai... Até a Petita crescer, né? Até a filha crescer. E casar, e ter idade para casar. Agora, veja, isso é uma das... quando a personagem não é altamente viciosa, ela, como é o caso do Iago, que é invejoso, né, muito dado ao ódio. Acho que ódio é uma palavra boa para o Iago, não tenho certeza. Ela tem o descontrole das paixões. Né? Isso aí é bem ele dialogando com o estoicismo mesmo, né?
porque ele é descontrolado, né? Ele não consegue se controlar, né? Isso é uma das facetas do mal, quando a personagem não tem o controle de si. Isso é o mais comum dos males no Shakespeare, né? O Otelo, por exemplo, ele não consegue se controlar. Mas a diferença dos ciúmes do Otelo, por exemplo, para o Leontes é a prova, né? Vocês se lembram, o Otelo ele pede a prova a todo instante para o Iago. Quando o Iago começa a descer muito o nível para falar da Desdema, né? Ele fala de animais, ele fala, você queria que eu pegasse os dois deitados juntos, né? Ele fala assim, não, eu quero uma prova. E ele, bem ou mal, tem uma prova, que é o lenço. Porque ela mentiu. Quando ele fala, onde está o lenço, né, da minha mãe? Ela diz, não está aqui, mas eu vou pegar. E ele já não existe. Então, para alguém que já está descontrolado, né, é uma prova, funciona como prova. Em direito, seria um indício, pelo menos. Isso é uma evidência, mas se o lenço não está aqui... O Leontes, não, ele não tem nada, né? Ele não tem nenhuma prova, né? No Conto do Inverno é o contrário, né? É uma paranoia absurda que surge absolutamente sem não tem nenhum gatilho, não tem nada, né? E vai sendo alimentado exatamente pela falta de evidência, até que o filho morre, né? Que é o que... Porque não se prova a fidelidade, né? Exato. Mas eu não esqueci, o ciúme realmente é uma das paixões mais violentas, né? Sim. Agora, e a nossa última peça que não falamos, Macbeth? O que vocês têm a dizer? Eu também amo essa peça, acho ela poética. É a minha favorita. Acho os questionamentos que ela traz enquanto as questões da vida, eu acho muito interessante mesmo. E fico curiosa, porque a peça tem toda essa... ela é tida como uma peça amaldiçoada, então tem gente que não fala o nome da peça. A Tuna mesmo aqui do canal, a Tuna do EC, ela não fala, ela fala peça escocesa. Aí tem toda, né? Pessoas que montaram a peça, se machucaram, aconteceu não sei o que lá. Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema com a peça, ela só me coisas boas. Mas assim, então a peça já carrega uma fantasia, uma lenda urbana aí em relação ao mal. E como é que vocês veem essa peça, cada um de vocês, e essa questão do mal nessa peça? Vai lá, Maria. Tá. Bom, eu acho o Macbeth realmente é extraordinário aquilo, porque ali eu acho que tem todo tipo de mal. Tem o mal metafísico. Eu não consigo ver o Macbeth como alguém que não está enfeitiçado. Eu não consigo. Eu acho que a presença das três bruxas e a Hecate no fim fala assim, poxa, vocês mercadejaram aí com esse cara o poder, né? Sem falar comigo, né? Porque elas é que falam, serás rei, né? E ele acredita. Então, eu acho que a partir daquele momento que elas falam, eles é um enfeitiçado. Eu gosto muito da versão do Orson Welles, né? Ele tá também doidão. Parece que tá doidão, né? Ele parece que tá obsedado mesmo, né? E tanto ele quanto a Lady Macbeth também pedem ajuda, né? Para os espíritos ínferos, para a escuridão. Eles pedem ajuda, porque eles não são capazes sozinhos. O mal moral, porque eles são ambiciosos, efetivamente. Né? Mas desde o momento que ele ouve que ele vai ser rei, a primeira coisa que ele faz é querer escrever para ela. Então, eu acho que o que mata o Macbeth é a ansiedade mesmo. Ele não consegue esperar, né? E, por outro lado, quando a Hecate reclama com as bruxas que elas mercadejaram com ele o trono sem que ela soubesse, ela diz, então agora ele vai conhecer o destino. Pode até ser que elas teriam dado mesmo o trono para o Macbeth numa boa, mas a Hecate não deixa. Ela fala, então amanhã
ele conhecerá o destino dele. Então tem esse mal, e tem o mal da existência humana, porque o Macbeth sofre para diabo, né? Como não dizer que aquela fala do sonho da fúria parece que sintetiza toda a obra shakespeariana, né? Do nada significando no final, né? A vida é uma história contada por um idiota. Aquilo sintetiza. Então ele tem esse mal. Ele se cansa, né? Vocês lembram disso? Ele fala assim: agora eu queria que o sol arrebentasse. Porque ele se cansa de tanto que ele vai, né? Então tem todo tipo de mal ali. Parece que ali tá todas essas 3 concepções que eu trouxe, pelo menos, né? Que eu acho, que eu penso, que eu vejo. Ali é bem complexo o mal ali, eu acho. Olha, tem uma frase aqui que a Maria Reis Cosme mandou, e eu acho que tem tudo a ver, eu também compartilho com ela. Em Macbeth, o mal é sempre ambíguo, né? O fall is fair, né? O mal é bom, o bom é mal. A própria ambiguidade da peça, né? Ela começa clara, daí ela vai escurecendo, os personagens, a batalha ganha e perdida, né? A batalha é as duas coisas, ganha e perdida. Então tem esse ambiente dessa dualidade, né? Mas você não acha, Mariela, que ele tem, porque ele diz, eu só tenho essa ambição que me salta à frente. Eu não lembro agora a frase correta, mas ela salta. Mas é depois delas, não é? Mas ele já sabia que ele queria ser rei. Então, eu acho que é uma relação sinalagmática. Eu acho que é sinalagmático. Eu acho que tanto elas alimentam ele, quanto ele alimenta. Eu acho que sim, acho que tem uma... Mas eu não acho que ele não Se ele não acha que ele e a Lady se alimentam dessa... eles também. Não, sem ela, olha... Eu não entendo a defesa sem rebuço da Lady Macbeth. Para mim, ela é má, ela quer também. Sem ele, ela não faria. Sem ela, ele não faria, eu acho. Não, os dois, um precisa também, do outro. Um precisa do outro. Sim. Sem ela chega a zombar da masculinidade dele, né? Peitar, né? Como é que eu vou amar você se você agora falou que ia ser rei e tal, e agora não? O que é isso, né? Exatamente. Acho que sim. E você, Chico? Sim. Eu concordo contigo. Para mim, o X da questão na peça é se ele teria feito tudo aquilo sem a profecia. Né? Se aquilo foi uma profecia ou aquilo foi uma outra coisa. Né? Porque nada é por acaso ali. Né? Ele fala, ele pensa em tudo o que ele fez depois de escutar a profecia. Por outro lado, ele também pensa rápido demais. Né? Ele falou que não, foi feita a profecia, Bruno, eu vou matar o Duncan. Né? Então, mais uma vez, é mais um exemplo num caso em que o Shakespeare arma tudo para a gente não chegar a uma conclusão final. Né? Porque sempre vai ter um outro argumento. Né? Não, mas peraí, mas ele pensou rápido demais nesse. Tá? Ele pensou rápido demais que o jeito era que essa profecia dizia que, na verdade, ele está fadado a matar o rei, então vou matar de uma vez, mas ele chegou rápido nessa conclusão. Por outro lado, ele não pensou nisso antes, pelo que a peça nos diz, ele pensou nisso na hora. Né? Então, eu acho que tem algum elemento ali que ele pensou, que ele já pensou antes, será que não? Eu acho que o desejo de ser rei. Não, né? o desejo de ser rei, sim, mas é muito diferente, né? Todos nós queremos ser reis. Eu acho que assim, o despertar de toda essa matança, né? Foi ou não foi? Se as bruxas não tivessem aparecido, né? Ele teria virado um assassino. Essa é a questão da peça, né, para mim, né? E ela é uma questão que fica ambígua, né? Fica ambígua até o fim. Fica ambígua até o fim. Fica se parece um pouco com a questão do oráculo, né? Do Édipo. Tá? Porque o oráculo, na verdade, o oráculo causou toda. Se não fosse pelo oráculo,
né? E pela tentativa de impedir que o oráculo acontecesse, nada teria acontecido. Né? Sim. Então, teve na verdade, começa com o próprio pai, né? O Laio. Isso, exato. Que vai mandar matar o próprio filho. Exato. Para evitar um problema, né? Exatamente. Nesse sentido, o Édipo é a vítima. Exatamente. E para mim, uma das coisas que eu acho que me assusta no Macbeth é isso que tu tinhas dito antes. O fato dele, ele entende o que está acontecendo, num certo sentido, e segue adiante. Né? Segue matando. Mata os filhos do Macduff, ainda quer encontrar o filho do banco, sabe? Mesmo entendendo que está essa parte eu acho especialmente assustadora no Macbeth, né? E o fato de a gente, porque na verdade, vamos falar a verdade, né? Todo mundo gosta mais do Macbeth do que do Hamlet, não tem... todo mundo gosta mais do personagem do Macbeth do que do Hamlet. Não adianta inventar que não. Não, depende. Tem temperamentos mais melancólicos que devem gostar mais do Hamlet. Então... sabe que eu não achei ainda. Eu não encontrei ninguém que gostasse. Eu não gostei. E sabe por quê? E por isso que eu gosto também do filme do Orson Welles. Porque eu acho que ele acertou. O Macbeth tem que ser daquele jeito mesmo. Ele tem que ser aquela coisa beirando o canastrão, assim, do exagero. Coisa, né? Sim, exacerbada como a retórica que ele usa para expressar os seus próprios sentimentos. Né? É verdade. Bom, e quanto a Lady Macbeth, né? Também tu vê como é construído. Ela claro, assim, eu concordo com isso. Se não fosse por ela, ele não teria ido adiante, né? Contudo, ela sucumbe à culpa antes. É ela que sucumbe à culpa, né? Porque ele vai até o fim, né? Então, no início parece que não, ela levou a fazer isso. Não, mas pera um pouquinho. Então a gente pensa, não, mas ela é pior do que ele, porque ele estava relutando. Mas ela se arrepende automaticamente quando ela vê o Duncan dormindo, né? Que parece o pai dela dormindo. Automaticamente ela se arrepende. E é ela que sucumbe à culpa, porque o Macbeth não, ele segue até o fim, né? Ele quer vencer a batalha no final quando ela já caiu. E engraçado, ele segue adiante. Isso é incrível na peça. Ele segue adiante mesmo depois daquele monólogo. É isso que acabado, né? Que ele está niilista. Né? Ele já disse que life is but a walking shadow, significando nada. E mesmo assim ele vai para a batalha. E aí o que acontece? De novo, a contragosto meio que simpatiza com ele. Ele já sabe que não faz sentido nenhum isso, e mesmo assim ele vai. Aí tu ficas meio sem saber o que tu tá sentindo em relação a esse personagem, né? Sim. Que para mim, é a sensação predominante dessa peça. Mas isso não pode indicar justamente que ele esteja enfeitiçado também, né? Sim. Que ele vai até o fim. Eu acho que sim. Há essa possibilidade. Né? Não, isso que é lindo no Shakespeare. Mas o feitiço... É porque a gente, quando pensa no feitiço... Aí tô com esse óculos novo, eu tiro e põe um óculos, ainda não me adaptei com ele. Quando a gente pensa no feitiço, a gente pensa em alguma coisa que toma a pessoa sem que a pessoa tenha possibilidade de agir. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Mas talvez seja um feitiço sutil. Talvez seja esse o segredo. São bruxas shakespearianas. Vocês não acham que a própria ambição, ela não é... Porque, olha, vamos olhar ao nosso redor. Brasil, reinado, mundo. Palco brasileiro, Mundo, você vê pessoas absolutamente assim, a pessoa está falando um delírio, a pessoa está, mas ela está, entende? Ela não sai daquilo, ela não sai daquilo. Eu acho que também existe, porque isso que é complexo. Ele fala frases
muito poética sobre a vida, né? A vida como uma febre, um frenesi, né? A vida que não tem significado. Eu queria achar a frase aqui, né? A frase certinha, né? Que a vida não é mais do que uma sombra, um pobre ator que brame, trombeteia o seu papel no palco, dizendo, estou pegando uns pedaços do Lawrence que a gente vê significando, né, que a vida com significado de nada, né, a vida toda cheia de som e fúria, que é uma imagem maravilhosa, né, som e fúria, significando nada. Quer dizer, isso realmente bate com muita coisa que nós mortais aí olhando para ele em cena sentimos, né? Então existe sim uma conexão nesse sentido. Agora, mas ele vai e mata. Ele mata a família do Macduff, ele mata mulher, filhos, empregado, cachorro, papagaio, periquito. Ele mata todo mundo. Não é banco, né? O banco, que é o amigo dele, já é Mas eu digo, a crueldade ela vai se aumentando, ela vai aumentando. Então, existe aí um lugar humano de não retorno, entende? Claro. Entra num mergulho, claro. Né? Mas é que o feitiço não exclui isso. Eu acho que o feitiço não exclui isso. Eu acho que é para a gente ficar na dúvida. Vocês estão dizendo feitiço das bruxas? Porque eu, particularmente, acho que as bruxas estão ali, que não são elas que enfeitiçam ele. Que é ele. Eu tô vendo. Mas o que eu acho que não. Eu acho dramática que é delas. Desculpa, não ouvi. Não, eu acho que é para ficar na dúvida. Eu acho que não é para a gente saber. É para ficar nesse debate vivendo sempre. Eu acho que eu escrevo isso no meu trabalho. Acho que o Shakespeare sabia que todo mundo pagava ingresso. Então, quem quisesse acreditar nas bruxas acreditava. Elas estavam ali por isso. Mas as bruxas estão ali. As bruxas existem. Elas existem porque o banco. E a Hecate também. Eu também acho que elas existem. E fadas também. Então, tá vendo? Eu acredito em elas só não existem no Macbeth, para Valéria. Não, elas existem no Macbeth. Mas não com força total. É que, olha, veja, ela de novo aquela fala da Hecate, ela fala assim, ó, vocês contrataram, fizeram lá um pacto, né, com alguém que é simplesmente um colérico, um ambicioso, que não está servindo a gente. Ela diz claramente isso. Ela fala, então não vai valer isso aí que vocês estão falando. Eu vou falar o destino dele amanhã, acho que ela marca para outro dia. Perceba, ele é tudo isso mesmo, né? Eu lembro aquela questão do Capitu e do Bentinho, que caiu de moda agora, mas veja, o fato, eu acho que a Capitu traiu o Bentinho. Os machadianos não falam essas coisas, mas eu vou falar. Mas não exclui o fato de ele ser doente. Ele pode ser doente e ela pode ser traída. Uma coisa não exclui a outra. É o que eu acho. Isso aí, exatamente. E é o difícil de captar. É difícil de captar. Não é? Porque por que ela tem que ser honesta e do lar, recatada e do lar, se ele é louco? Não, ele pode ser louco e ela pode ter adorado o Escobar, que era realmente um tipo atlético. E quem é que ia preferir o Bentinho perto do Escobar? Enfim, uma coisa não exclui a outra, eu acho. Só enriquece, né? Só enriquece. Vocês veem como Macbeth é uma peça potente. Potente. Eu vou tomar aqui a liberdade, vou ler a tradução inédita ainda do Lawrence, só um trechinho aqui, que é essa frase, entendeu? Quando ele fica sabendo da morte da Lady, né? E ele fala, se tivesse morrido ou mais cedo ou mais tarde, e tempo eu teria para uma tal palavra, amanhã e mais uma manhã. Se arrasta dia a dia em passo parco e lento, até a última sílaba transcrita no tempo. E nossos ontens todos só luzem para os tolos, acenda rumo ao pó. Vai, apaga a vela breve,
A vida é só uma sombra móvel, um pobre ator que brame e trombeteia o seu papel no palco e logo sai de cena. É um conto tonto, dito por um idiota, repleto de som e fúria, significando nada. É muito lindo. Além de tudo, é belo. É muito lindo. Não é? Essa é outro trecho que eu nunca vi uma encenação que ficasse como eu imagino na minha cabeça. Assim. Nem a do Orson Welles, que eu gosto muito do filme. É verdade. Essa cena fica melhor, parece sempre parece que a fala fica melhor na minha cabeça, não sei porquê. Tem uma versão para teatro que eu não vi ainda inteira, eu consegui, mas eu não vi inteira, que é com o Kenneth Branagh. Ele faz a peça, é muito interessante, assim, ele faz as batalhas num monte de terra, o palco tem terra, ele usa aí desses elementos. Eu acho que deve ser bom. Eu gosto das adaptações dele. Eu gosto dele. Do que ele faz, do que ele traz, né, para o palco, para o cinema, e da maneira como ele traz, né? Mas o Orson Welles, eu confesso, eu vi há muito tempo atrás, eu preciso até rever, mas eu me lembro que há muito tempo atrás mesmo, sei lá, uns 15 anos, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu não gostei. Veja de novo. Muito assim, aquela coisa, filme de... Enfim, mas eu preciso ver de novo, porque há 15 anos atrás eu era outra pessoa, né? Então, a gente realmente... Ele reclama muito do figurino, acho que ele estava pobre, né? Ele teve um orçamento muito ruim. O figurino foi aproveitado de um outro filme. Que tinha acabado de ser feito. Tá? E a cenografia também, dos cenários. Era tudo reciclado. O Macbeth tem o do Orson Welles, tem o do Roman Polanski, tem o do Kurosawa. Do Kurosawa é muito bom, o do Polanski é muito bom também, gosto bastante. Eu vi esse último também com o Denzel Washington, não sei o que vocês acharam. Vocês assistiram? Chegaram a ver? Eu assisti. Você gostou? Eu gostei do Denzel Washington, mas aquele negócio, aquela arquitetura Niemeyer ali me desconcentrava demais. É uma coisa muito minimalista. Eu ficava assim, não, mas eles foram para Brasília? No museu? Não. Agora, ele eu gosto. Ele, do Denzel Washington, eu gostei. Mas é que o Denzel Washington, ele é sempre maravilhoso. Ele não tem ele é um dos grandes atores da atualidade. Não, mas ela é uma grande atriz. Ela é maravilhosa. Mas eu, sinceramente, achei assim muito fria. Não, ela não ficou bem. Ela não ficou bem nesse papel. Não, né? Não ficou. Eu achei curioso também que ela é uma grande atriz e não. Ela é. Para mim, o que segura o filme é ele. Ele é muito bom. É uma coisa que tu ficas olhando, assim, ele te segura mesmo, né? Mas eu gosto das aparições das bruxas. Acho bonito. Achei visualmente muito interessante. Aquela atriz maravilhosa. Acho visualmente. Acho aflitivo, né? Você bom, aquela parte é boa. Ali, né? Ela entortando-se, ela é um corpo muito incrível. Tem uma coisa muito boa nesse filme que eu não tinha tido ocasião de comentar ainda. Eu não gostei dessa história do Niemeyer, não gostei da Lady Macbeth e tal, mas tem uma coisa que é muito boa, porque geralmente eu acho que nenhum dos outros filmes tem essa cena que é o do Knocking at the Gate. Do porteiro. O porteiro. É maravilhoso. É o porteiro, que é uma cena, assim, é uma cena importante. É maravilhosa. E não tem nas outras adaptações, porque é difícil fazer essa cena, porque é tipo um intervalo cômico no meio do, né? E foi muito bem feito. Eles fizeram, assim, a câmera se aproximando da porta. Muito. É linda a cena. E o cara, eu não me lembro o nome do ator, mas o ator que faz o porteiro pegou assim, ó,
Então, eu acho que esse filme vale a pena por essa cena, porque não tem em nenhum outro filme. Tem, inclusive, quem é que... Tem um grande autor que dedica um ensaio inteiro a essa cena, agora não estou lembrando quem é agora. Daqui a pouco eu me lembro. E... Não é, eu ia falar do o do Comedor de Ópio. A Memórias do... The Quincy. The Quincy. O The Quincy tem um ensaio sobre a batida no portão em Macbeth. E ele conclui que o negócio dessa cena é que ela não é cômica. Porque o cara tá rindo sem saber que tá no inferno. Que já chegou no... Tá? Ele efetivamente é porteiro do inferno. Ele é o porteiro do inferno e não sabe, né? E esse é o único filme que pôs essa cena. Então, eu acho que só por isso aí já vale no filme. Já vale, né? Olha, eu vou fazer aqui uma autopropaganda para vocês dois e aí para quem quiser. A gente tem aqui no canal 2 leituras dramáticas virtuais encenadas de Macbeth. A primeira a gente fez em 2020, na pandemia. Era um texto... o texto não era inédito, era uma adaptação. Muito legal também. Ela tá no canal, é o nosso vídeo mais assistido. Tem uma edição do Daniel que tá maravilhosa, né? Então, assim, foi muito legal. E depois a gente fez uma outra versão com esse pré-texto, essa primeira experiência de tradução que o Lawrence Flores Pereira ainda vai lançar. Ele ficou com a gente 2 meses lendo o texto, trabalhando o texto, ouvindo dos atores, e aí a gente fez um compilado de praticamente a peça inteira, tem umas 2 cortes pequenos, e a gente fez uma nova leitura um pouco diferente visual. Essa segunda foram algumas apresentações, mas eu deixei só uma das apresentações abertas, né? Então, tá no canal. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu acho que é bastante interessante. E o ator que faz o porteiro, nas 2 montagens, é o mesmo. Houve pouca mudança de elenco. Mudou o Macbeth do primeiro para o segundo. São dois diferentes. Mas o porteiro é um grande ator, que é o Roberto Borenstein, que está maravilhoso. Então, se vocês puderem depois assistir, claro, eu acho que ele pegou o tom do que, pelo menos do que eu acho que seria interessante, né? Eu fiz a direção e me meti a fazer a Lady Macbeth, quer dizer que eu sou bem metida mesmo, né? Mas ficou legal. Ficou legal. E o Lawrence uma co-direção. Então, você assistiu? Vamos ver. Se não, assista que vocês vão gostar. Vamos ver. Tá aqui no canal. E você promete que pensa nas bruxas. Penso. Não, porque eu vou montar essa peça presencialmente. Ela está aqui, isso vai acontecer. Com a tradução do Lawrence. Então, vai dar certo. Mas é que aí, com a pandemia também, a gente precisou dar... Gente, um elenco... São 16 atores. Quem é que faz peça com 16 pessoas hoje em dia? Não faz nem com 6. 6 já é uma multidão, que dirá 16, né? Claro. Então, fica aí a dica para vocês, se vocês curtirem, quem estiver assistindo aí, vê. Olha, a Mônica Silva, que é minha parceira lá na 247, falou que existem, que era das bruxas, né? A Mônica falou que existe, eu concordo. Ela vai. A Jana claro, por suposto. Ela falou que é uma tradução do Manuel Bandeira, foi ela que eu li, tem meu exemplar até hoje, ganhei aos 11 anos. Em 97, ela falou que ela foi a primeira peça que ela teve medo aos 11 anos, ler Macbeth aos 11 anos. A Janaína é obcecada por Shakespeare, tá, gente? Eu sempre falo isso. A Érica está aqui, a Érica Boldstein, minha parceira aí de trabalho, falou que conseguiu chegar, então que bom. Depois volta, você chegou agora. Se você estiver assistindo aí na TV 247, se inscreva no canal, deixe seu like. E eu ia falar para seguir vocês também no Instagram, mas vocês não têm Instagram, é isso? No Facebook. Eu tenho, mas não uso. Mas eu tenho. Eu tenho, mas não uso. Eu perdi a senha.
Aí não adianta nada, gente. Aí não adianta nada. Tem que usar. Bom, vamos então para as finalizações, que a gente já passou do horário para caramba, mas acho que a conversa está uma delícia. E eu volto, fica o convite aí para vocês dois, se vocês quiserem pensar em algum filme para a gente falar lá no Cine Shakespeare, faça o convite aqui ao vivo, a gente marca e faz um Cine Shakespeare de algum filme específico, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, as considerações finais. Vai lá, Mariela, você. É isso, eu acho que não dá para ler o Shakespeare sem pensar em algumas coisas, né? Com quem ele estava dialogando na época, né? Em termos formais, assim, acho que muito com as moralidades, né? Com o teatro elisabetano mesmo, com Sêneca, muito, né? Teatro romano. E em termos filosóficos, aí é fundamental lembrar do cortesão, que ele está sempre com esse tratamento da corte, Maquiavel, o Cícero, né? Acho que estilo muito Ovídio. E daí você tira um pouco desses valores que ele está elencando ali, desses vícios que ele está elencando ali. O que é o mal, né, para ele, vai estar mais ou menos nessas páginas aí, né? Ele vai dialogar com essa tradição, né? E a Bíblia também. Ele é muito importante isso, porque protestante, ateu ou católico, não importa, a Bíblia era um livro ainda um livro muito importante para a literatura, né? Então, são livros que são centrais para você compreender. Por exemplo, o Hamlet é um manual de boas maneiras, praticamente. Aquela fala do Polônio, né? O Cláudius, vejam, o mau caráter do Cláudius. Ele dá uma lição de moral no Hamlet, porque o Hamlet está muito mole com a morte do pai dele, vocês lembram? Ele fala assim, não pega bem esse exagero para um rapaz que estudou, isso é muito frouxo, né? Ele fala, laço, né? Muito fraco, você não pega bem, né? Então, toda essa escola, essas literaturas são fundamentais para compreender esses valores, eu acho que ele está trabalhando ali, e as virtudes, né, e os vícios, às vezes são vícios, às vezes são pecados mesmo, ele trata de uma maneira mais teológica e menos cosmológica, a astrologia da época, né, tem todo esse mal também astral no Shakespeare. Isso, eu acho. Eu gostei muito, Valéria, muito obrigada pela oportunidade. Eu gosto muito do canal, eu gosto muito do Chico, meu amigo, e foi ótimo. Eu gosto de estar participando desse verdadeiro museu que está se tornando o seu canal. No bom sentido, né? De trás. Não, né? Claro que o museu é mau sentido. Não existe mau sentido para museu. Existe mau sentido para museu? Não existe desculpa. Hoje em dia tem que esclarecer tudo. Tá bom. Mas aqui tem muitas relíquias, é isso que eu quis dizer. Tem, exatamente, tem verdade. Tem muitas relíquias e eu espero poder. Eu quero ver se eu consigo fazer cortes dessas relíquias para as pessoas poderem ver, porque tem lives antigas muito boas, com muita coisa interessante. Né? Mas ficou feliz com essa estreia mundial, Premiere de live? Tranquilo, né? Me saí, fui saudável, né? Excelente! E vocês, Chico? Bom, primeiro, parabéns para a Mariela, minha amiga, pela Premiere. Foi muito boa, muito boa. Não, que ninguém diria que é a tua primeira transmissão. Então, foi um sucesso. E a Mariela sempre diz alguma coisa assim que eu quero anotar, né? Pois agora ela falou, por fim, que não tem mau sentido no museu, né? Porque isso é uma coisa que realmente hoje em dia se usa muito museu no mau sentido. Tá? Sim. Por exemplo, quando tu és contra derrubar uma casa antiga, alguém vem e diz: mas ninguém quer morar no museu. Não, eu quero morar no museu. Quem quer morar no museu, né? Mas, assim, muito obrigado. Agora, voltando aqui, muito obrigado. Eu adorei, achei uma ótima conversa. Eu acho que, para fechar, a gente tem que, de novo, tirar o chapéu para o Shakespeare, que consegue montar esses enigmas perfeitamente equilibrados, que é também uma coisa que eu acho
que, de certa forma, veio do Chaucer, né? Porque aquela habilidade que o Chaucer tinha em deixar a gente na dúvida sobre o que ele realmente... O que o arquiteto disso aqui realmente pensa desses personagens, dessas ideias, né? E o Shakespeare leva isso às últimas consequências, né? De tal forma que nós ainda estamos discutindo hoje se o Macbeth estava enfeitiçado, se o Macbeth ele ia matar ou não ia matar o Duncan, de qualquer maneira, né? Séculos depois de ter encenado. E, claro, e o mesmo se repete em tantas peças, né? No Júlio César, quem é que está com a razão? É o Bruto. A gente sabe que na época já era assim, tem os relatos em primeira mão, de pessoas que assistiram a peça, dizendo que a plateia ora aplaudia o Brutus, ora aplaudia o Marco Antônio, que era exatamente o que estava acontecendo no palco, né? Então realmente, ele armou muito bem isso aí. Nós não vamos chegar a nenhuma conclusão, felizmente. Vamos seguir. Daqui a 500 anos, nós vamos estar ainda tentando descobrir o que se passava na cabeça do Macbeth, e isso é uma coisa muito boa, é uma bênção, né? É uma bênção que a gente possa falar do mal em Shakespeare hoje, é uma das coisas boas da vida. Então, muito obrigado a vocês também por terem me escutado e a todo mundo que está aí. Adorei falar do mal, e Shakespeare é uma das melhores coisas da vida. Excelente. Muito bom, olha, adorei, o papo foi muito gostoso mesmo. E fica o convite para vocês voltarem quando quiserem. E um beijo para todo mundo. Se inscrevam, coloquem um like, manda para alguém que você gosta muito, que acha que vai gostar bastante dessa conversa, e nos ajudem aqui a manter, né, para que a gente possa manter esse canal tão legal, com tantas coisas boas aqui sobre Shakespeare. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Mariela. Obrigada, Chico. Um beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.